Boa noite a todos. Hoje a gente vai dar seguimento ao nosso estudo aqui do livro Nos Domínios da Mediunidade, hoje no capítulo 2, o psicoscópio. Eu vou começar a leitura. Se alguém quiser parar, fazer alguma observação, a gente vai conversando a respeito. O capítulo 2, o psicoscópio. Tornando ao convívio do assistente, na noite imediata, dele recebemos o acolhimento gentil da véspera. Creio haver traçado o nosso programa, falou o paternal. Finda a ligeira pausa em que nos registrava, a atenção prosseguiu. Admito que devamos centralizar nossas observações em reduzido núcleo, onde melhor dispomos do fator qualidade. Temos um grupo de 10 companheiros encarnados, com 4 médiuns detentores de faculdades regularmente desenvolvidas e de lastro moral respeitável. Trata-se de um pequeno conjunto, a serviço de uma instituição consagrada ao nosso ideal cristianizante. Desse grupo base, ser-nos-á possível alongar apontamentos e coletar anotações que se façam valiosas à nossa tarefa. Fitou-nos com bondade por um instante de silêncio e acrescentou: isso porque vocês pretendem especializar conhecimentos em torno da mediunidade apenas no círculo terrestre, de vez que em nosso campo de ação espiritual o assunto seria muito menos complexo. Sim, esclarecemos, Hilário e eu, desejamos auxiliar de algum modo os irmãos encarnados na execução de serviços em que se mostravam comprometidos. A oportunidade, por esse motivo, surgia diante de nós por verdadeira bênção. Decorridos alguns minutos de entendimento afetuoso, o orientador convidou solícito. Sigamos, não há tempo a perder. Logo após, muniu-se de pequena pasta e, talvez porque nos percebesse a curiosidade, informou o paciente. Temos aqui o nosso psicoscópio, de modo a facilitar-nos exames e estudos sem o impositivo de acurada concentração mental. Aqui essa parte eu achei interessante, que ele fala aqui, realizar exames e estudos sem o impositivo da acurada concentração mental. Então, a gente vê que determinados espíritos, eles necessitam ainda, às vezes, de uma instrumentação para conseguir realizar as tarefas, enquanto outros já conseguem realizar aquilo sem o auxílio de qualquer tipo de instrumento, né? Só com a mente mesmo. Tem até um vídeo na internet falando mostrando, vamos dizer, uma reunião espírita, mas o que acontece no plano espiritual, não no plano material. E nesse vídeo, é interessante, mostra desde o começo da preparação dos espíritos responsáveis pela segurança daquele ambiente espiritual, né, que permitem a entrada de alguns espíritos, outros não. E naquela parte que a gente, quase toda casa espírita tem, de colocar os nomes para encarnados e desencarnados. Então, nesse momento, eles relatam que um espírito chegava com um instrumento e fazia a leitura daqueles nomes. E, através desse instrumento, ele conseguia perceber aquilo que havia mais necessidade ou não. Então, era um tipo de instrumento. E ele mesmo explicava. Alguns espíritos ainda precisam dessa instrumentação para conseguir fazer essa seleção, enquanto outros, que já têm um grau evolutivo maior, eles conseguem fazer isso só com a própria mente. Então, assim, o que ele está falando aqui, ele basicamente comenta isso parecido aqui. Temos aqui o nosso psicoscópio, de modo a facilitar-nos exames e estudos, sem o impositivo de acurada concentração mental, ou seja, conseguir fazer aquilo sem necessidade
se esforçar muito na parte mental, né? Alguns espíritos já fazem isso naturalmente, não precisam mais de nenhum tipo de instrumento, né? Eu achei interessante essa. Tomei o enigmático volume, chamando a mim o agradável serviço de transportá-lo, notando, então, que na Terra o minúsculo objeto não pesaria senão algumas gramas. Espicaçado tanto quanto eu, pela curiosidade, Hilário indagou sem preâmbulos. Psicoscópio? Que novo engenho vem a ser esse? É um aparelho a que intuitivamente se referiu ilustre estudioso da fenomenologia espirídica, em fins do século passado. Destinava-se à auscultação da alma, com o poder de definir-lhe as vibrações e as capacidades para efetuar diversas observações em torno da matéria, esclareceu Aulus, com leve sorriso. Esperamos esteja, mais tarde, entre os homens. Funciona à base de elementos radiantes, análogos na essência aos raios gama. É constituído por óculos de estudo, com recursos disponíveis para a microfotografia. Enquanto demandávamos a cidade terrestre, em que nos cabia operar, o mentor continuava explicando. Em nosso esforço de supervisão, podemos classificar sem dificuldades as perspectivas desse ou daquele agrupamento de serviços psíquicos que aparecem no mundo. Analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe de trabalhadores, é possível anotar-lhes as possibilidades e categorizar-lhes a situação. Ou seja, né, através daquilo, ver a condição espiritual momentânea ali das pessoas, né, em que nível de vibração eles se encontram. Segundo as radiações que projetam, planejamos a obra que podem realizar no tempo. Né? Existe um planejamento, né, da parte espiritual. Sim, né? De acordo com o grupo, né? A capacidade daquele grupo, até a que tipo de trabalho aquele grupo está habilitado a realizar. Né? Então, é feito esse estudo, porque é necessário vários tipos de grupos, né? Para diferentes tipos de trabalho. Né? Então, de acordo com a condição espiritual do grupo, são selecionados para determinados tipos de trabalho ou não. Né? Então, meu colega e eu não conseguimos sopitar a surpresa. Entre assombrado e receoso, ousou Hilário inquirir. Quer isso dizer que qualquer de nós pode ser submetido a exame dessa espécie? Sem dúvida, considerou o nosso interlocutor bem-humorado. De certo que estejamos sujeitos a sondagens dos planos superiores, tanto quanto pesquisamos agora os planos que nos situam à retaguarda. Se o espectroscópio permite ao homem perquirir a natureza dos elementos químicos localizados a enormes distâncias, através da onda luminosa que arrojam de si, com muito mais facilidade identificamos os valores da individualidade humana, pelos raios que emite. A moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis através de ligeira inspeção. Então, o aparelho, basicamente, ele vê nosso estado espiritual no momento, né? Aquelas energias magnéticas que a gente está... aquela atmosfera espiritual que a gente está emitindo naquele momento, né? Através da nossa condição no momento de pensamento, de sentimento. Então, a gente emite em torno de nós um campo eletromagnético que é possível de ser percebido, né? E identificar esse tipo de vibração que a gente se encontra naquele determinado momento. Eu digo determinado momento porque a gente varia muito, né? É o nosso padrão vibratório, né? Durante o dia, em determinados momentos, a gente está numa vibração um pouco melhor, em determinados momentos, nem tanto. Né? Mas indagou Hilário, investigador, e na hipótese de surgirem elementos arraigados ao mal, uma formação de cooperadores do bem,
De posse da ficha psicoscópica, os instrutores espirituais providenciarão a expulsão, não será preciso. Se a maioria permanece empenhada na extensão do bem, a minoria encarcerada no mal distancia-se do conjunto, pouco a pouco, por ausência de afinidade. Isso eu acho bastante interessante, né? Porque é assim, às vezes a gente quer determinar algumas pessoas, eu acho que essa pessoa pode fazer tal coisa, ou não pode. Essa pessoa está habilitada a dar passe, essa pessoa está habilitada a participar de uma sessão mediúnica, e a gente se coloca numa posição de julgador, como se a gente pudesse fazer isso, né? Então, isso é uma coisa muito... é uma coisa que tem que se tomar muito cuidado, né? Chegar para uma pessoa e falar: você não tem condição de participar de uma reunião mediúnica, ou você não tem condição de dar paz. Quem somos nós para fazer esse tipo de julgamento? Porque isso acontece de uma forma de uma seleção, como ele está dizendo, é uma seleção natural. Se aquela pessoa não estiver habilitada para participar de um trabalho que está num sentido, aquilo naturalmente já vai ser, vamos dizer, expelido naturalmente daquele grupo. Né? Aquele grupo não vai se afinizar com a pessoa não vai se afinizar com aquele grupo, com aquele tipo de trabalho. Existe uma seleção natural, né? Então, isso eu acho bastante interessante da gente entender isso, para a gente não querer se colocar na posição de juízes do que os outros podem ou não podem fazer, né? E, às vezes, a gente observa isso, às vezes, até no movimento espírita, né? O fulano pode dar passe, o fulano não pode dar passe, né? Quem somos nós para fazer esse tipo de julgamento, né? E de seleção, né? Então, eu acho bem interessante essa colocação. Contudo, alegou ainda o meu companheiro: o que acontece numa instituição cujo programa elevado se degenera em desequilíbrio, induzindo-nos a reconhecer que a virtude aí não passa de bandeira fictícia, acobertando a ignorância e a perversidade? Então, nesse caso, adiantou o interpelado, tolerante, dispensamos qualquer regime de perseguição ou denúncia. Encarrega-se a vida de colocar-nos no lugar que nos compete, né? Ou seja, mais uma vez ele está reiterando isso. Né? Exatamente, né? Mais uma vez ele está reiterando isso. A própria lei de afinidade, de coisa, vai colocar as coisas no lugar certo. Não é necessário a gente se colocar em posição de juízes, que nós nem estamos preparados ainda para esse tipo de julgamento, principalmente dos outros. A gente não se conhece ainda nem direito, quanto mais conhecer os outros e determinar o que os outros estão habilitados ou não fazendo. E, sorrindo, ajuntou: os anjos ou ministros da eterna sabedoria entregam-nos com segurança as forjas renovadoras do tempo e da provação. Sabe-se atualmente, na Terra, que um ciclotron, trabalhando com projetis atômicos acelerados a milhões de elétrons-volt, realiza a transmutação dos elementos químicos de imediato. A evolução vagarosa nos milênios, ou o choque brusco do sofrimento, alterando-nos o panorama mental e aprimorando-lhes os valores, né? Ou seja, é o próprio processo evolutivo que vai caminhando, né? Através desses encontros, desencontros, das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos, é que a gente vai aprimorando o nosso próprio panorama, o nosso próprio padrão mental, né? Isso é feito passo a passo, né? A natureza não dá saltos, né? Então, esse processo evolutivo ele vai devagar e vai se realizando de forma incessante. Às vezes um pouco mais lento, um pouco mais rápido, dependendo do livre-arbítrio de cada um também. Essas notas arrastavam-nos à divagação noutros campos. O assistente revelava brilhante cultura aliada a extremas facilidades de exposição. Dispunha-me a ensaiar perguntas extra-serviço, mas, adivinhando-nos o intento, Aulus objetou: toda conversação nobre é instrutiva. No entanto, por agora, guardemos o espírito no trabalho a fazer. O êxito não exonera
não exonera a atenção. Se cairmos numa digressão acerca da química, o horário não nos desculpará. Quer ler um pouquinho, Cláudia? Continuo. Reajustando-se aos nossos objetivos, Hilário acentuou: o psicoscópio, só por si, dá margem a preciosas reflexões. Imaginemos uma sociedade humana que pudesse retratar a vida interior dos seus membros. Isso economizaria grandes cotas de tempo na solução de inúmeros problemas psicológicos. Sim, anunció um mentor cordial. O futuro reserva prodígios ao senso do homem comum. Havíamos, porém, alcançado o portão de espaçoso edifício, que o assistente nos designou como o santuário que nos competia visitar e servir. Esta é a casa espírita, onde encontraremos nosso ponto básico de experiências e observações. Entramos. Atravessando o largo recinto, em que estacionavam numerosas entidades menos felizes de nosso plano, o orientador esclareceu: vemos aqui o salão consagrado aos ensinamentos públicos. Todavia, o núcleo que buscamos já é situado em reduto íntimo, assim como o coração dentro do corpo. Escoados alguns instantes, penetramos acanhados aposento, onde se congregava a reduzida assembleia em silenciosa concentração mental. Nossos companheiros, elucidou o assistente, fazem um serviço de harmonização preparatória. 15 minutos de prece, quando não seja de palestra ou leitura com elevadas bases morais. Sabem que não devem abordar o mundo espiritual sem atitude nobre e digna, que lhes outorgará a possibilidade de atrair companhias edificantes. E, por esse motivo, não comparecem aqui sem trazer ao campo que lhe é invisível as sementes do melhor que possuem. Aqui também é importante, né? Falar da importância da preparação antes da gente começar Aqui já é um trabalho mediúnico, né? Mas a importância da preparação. Qualquer tipo de trabalho, né? Exatamente. Da sintonia, né? A elevar o nosso pensamento, elevar os nossos sentimentos para entrar numa sintonia melhor e agregar espíritos naquela faixa vibracional, né? Exatamente. Assim, essa preparação é fundamental para qualquer tipo de trabalho, né? Se a gente chega, às vezes, de um dia atribulado, cheio com a mente conturbada, com o coração conturbado, com sentimentos e tal, e a gente, antes de iniciar o trabalho, não procurar, vamos dizer, fazer uma higiene mental, interior disso, para a gente conseguir se sintonizar, porque tudo é sintonia. Se a gente está num estado de perturbação, de desequilíbrio, a gente vai sintonizar com as inteligências que estão no mesmo padrão vibratório. Então, a gente vai acabar tendo uma reunião mediúnica conturbada porque a gente não se preparou adequadamente para aquilo. Então, os momentos anteriores que a gente faz antes dessas reuniões, é fundamental essa preparação, esse recolhimento interior, acalmando a mente, o coração, procurando se sintonizar dentro das nossas dificuldades, das nossas limitações, conseguir se sintonizar com energias, com inteligências que estão num padrão vibratório melhor que a nossa. Que elas também vão nos ajudar nesse sentido, né? Então, a preparação anterior é fundamental para o sucesso do próprio trabalho. Então, eles adentraram na casa espírita, né? Passaram pela reunião pública e estão agora chegando dentro de uma reunião mediúnica. Né? Hilário e eu nos inclinávamos à indagação. Contudo, a respeitabilidade do recinto impunha-nos silêncio. Amigos da nossa esfera ali se demoravam em oração, compelindo-nos a entranhado recolhimento. O assistente armou o psicoscópio e, depois de ligeira análise, recomendou-nos a observação. Chegada a minha vez de usá-lo, assombraram-me as peculiaridades do aparelho. Sem necessidade de esforço mental, ele frisa de novo aquilo que a gente já havia dito anteriormente,
notei que todas as expressões de matéria física assumiam um diferente aspecto, destacando-se a matéria de nosso plano. Teto, paredes e objetos de uso corriqueiro revelavam-se formados de correntes de força, a emitirem baixa claridade. Detive-me na contemplação dos companheiros encarnados, que agora apareciam mais estreitamente associados entre si, pelos vastos círculos radiantes que lhe limbavam as cabeças de opalino esplendor. Você vê que aí já começa a haver uma sintonia dentro dos membros daquela equipe mediúnica, né? Eles entraram em prece, agora toda a equipe já estava sintonizada. Os mentores ali. Exatamente. Tive a impressão de fixar em torno do apagado bloco de massa semi-obscura a que se reduzira a mesa uma coroa de luz solar, formada por 10 pontos característicos, salientando-se no centro de cada um deles o semblante espiritual dos amigos em oração. Desse colar de focos dourados, alongava-se extensa faixa de luz violeta, que parecia contida numa outra faixa de luz alaranjada, a espraiar-se em tonalidades diversas, que, de momento, não pude identificar, uma vez que minha atenção estava presa ao círculo dos rostos fulgurantes, visivelmente unidos entre si, à maneira de 10 pequeninos sóis, emanados uns aos outros. Reparei que sobre cada um deles se ostentava uma auréola de raios quase verticais, fungentes e móveis, quais se fossem diminutas antenas de ouro fumegante. Isso aí é interessante também, né? Você vê que o que está dizendo aí? Se formou um circuito todas aqueles médios que estão ali, aquelas inteligências, todas vibrando no mesmo pensamento, numa mesma direção, se forma um circuito, se fecha um circuito, né? Então, essas manifestações aí de luzes e tal, nada mais é do que o fechamento desse circuito, ou seja, ali se encontra uma reunião em harmonia, em equilíbrio, né, todos com o mesmo. Então, é importante haver esse fechamento desse circuito, né, mediúnico entre todos os médiuns, senão cada um fica com um pensamento em um lugar, com a vibração em outro lugar, e não se forma esse circuito que é tão importante para a realização do trabalho. Isso é fundamental. Se não houvesse essa conjunção de sentimentos, de pensamentos elevados para formar esse circuito, a própria espiritualidade vai ter muita dificuldade de trabalhar, de realizar aquilo que ali está se propondo. Sobre essas coroas que se particularizavam de companheiro a companheiro, caíam do alto abundantes jorros de luminosidade estrelar, que, tocando as cabeças ali irmanadas, pareciam suaves correntes de força a se transformarem em pétalas microscópicas, que se acendiam e apagavam, em miríades de formas delicadas e caprichosas, gravitando, por momentos, ao redor dos cérebros e que se produziam, quais satélites de vida breve em torno das fontes vitais que lhe davam origem. Você já vê, além deles estarem unidos entre si, todos os médios, aí já o amparo da equipe espiritual sobre esses médiuns, né? Sim. Ele fala assim, caíam do alto abundantes jorros de luminosidade estrelar. Custodiando a assembleia, permaneciam os mentores espirituais presentes, cada qual irradiando a luz que lhe era própria. Admirado, porém, com os irmãos da esfera física, a se revelarem tão afins na onda brilhante em que se reuniam, perguntei, entusiástico: Aulus, amigo, os companheiros que visitamos são, porventura, grandes iniciados na revelação divina? O interpelado estampou um gesto de bom humor e respondeu: não, achamos-nos ainda muito longe de semelhantes apóstolos. Vemo-nos aqui na companhia de 4 irmãs e 6 irmãos de boa vontade.
Naturalmente, são pessoas comuns. Comem, bebem, vestem-se e apresentam na Terra sob o aspecto vulgar de outras criaturas, do ramerrão carnal. No entanto, trazem a mente voltada para os ideais superiores da fé ativa, a expressar-se em amor pelos semelhantes. Procuram disciplinar-se, exercitam a renúncia, cultivam a bondade constante e, por intermédio do esforço próprio no bem e no estudo nobremente conduzido, adquiriram elevado teor de radiação mental. Então, ele ficou surpreso com aquela situação que ele vislumbrou ali, né? Achou que eles eram... pessoas especiais, né? Vamos dizer assim, não, né? Muito evoluídas. Ele falou que não. Não, pessoas comuns. Que, naquele momento, levaram o padrão e entraram em sintonia com a espiritualidade ali e se criou um circuito ali, vamos dizer, propício para a realização do bem, da proposta que o grupo, né, realizava. Ou seja, apesar de todas as nossas dificuldades, de todas as nossas imperfeições, a gente vê o potencial de cada um. Que a gente tem vamos dizer, latente, né? É o que Jesus dizia, né? Sois deuses, podem fazer o que faço e muito mais, né? Então a gente tem um potencial divino dentro da gente que tem que ser despertado e desenvolvido, né? Nessa passagem a gente consegue entender bem. A gente ainda, mesmo dentro das nossas limitações e imperfeições, do nosso estado espiritual ainda incipiente, de evolução, a gente é capaz de fazer coisas, né, quando em sintonia com as leis divinas, com o amor, a gente é capaz de fazer coisas assim impressionantes, né? Hilário, que utilizar o psicoscópio em primeiro lugar, alegou com o deslumbramento de uma criança espantada. Mas e a luz? A matéria que conhecemos no mundo transfigurou-se. Tudo aqui se converteu em claridade nova. O espetáculo é magnífico. Nada de estranheza, falou o assistente bondoso. Não sabe você que um homem encarnado é um gerador de força eletromagnética, com uma oscilação por segundo registrada pelo coração? Ignora, porventura, que todas as substâncias vivas da Terra emitem energias enquadradas nos domínios das radiações ultravioletas? Reportando-nos aos nossos companheiros, possuímos neles almas regularmente evoluídas, em apreciáveis condições vibratórias pela sincera devoção ao bem, com o esquecimento dos seus próprios desejos. Podem, desse modo, projetar raios mentais em via de sublimação, assimilando correntes superiores e enriquecendo os raios vitais, que são dínamos comuns. Ou seja, a gente entra em simbiose com energias superiores, né? Exatamente. Raios vitais, redarguiu meu colega, faminto de esclarecimento. Sim, para maior limpidez da definição, chamemos-lhes raios ectoplásmicos, unindo nossos apontamentos à nomenclatura dos espíritas modernos. Esses raios são peculiares a todos os seres vivos. É com eles que a lagarta realiza as complicadas demonstrações de metamorfose. E é ainda na base deles que se efetuam todos os processos de materialização mediúnica, porquanto os sensitivos encarnados que os favorecem libertam essas energias com mais facilidades. Todas as criaturas, porém, guardam-nas consigo, emitindo-as em frequência que varia em cada uma, de conformidade com as tarefas que o plano da vida lhes assinala. Está falando do ectoplasma, né? Sim, da produção de ectoplasma, para aquilo ser utilizado, né, no plano espiritual. E o otimista acrescentou: o estudo da mediunidade repousa nos alicerces da mente,
com seu prodigioso campo de radiações. A ciência dos raios imprimirá, em breve, grande renovação aos setores culturais do mundo. Aguardemos o porvir. Em seguida, Aulus convidou-nos à inspeção mais direta e acompanhamos-lo alegremente. Então, assim, a gente viu hoje aí várias coisas muito importantes, né? Assim, a primeira, a preparação, a necessidade, a importância da preparação para uma reunião mediúnica, né? Uhum. É a gente se harmonizar, se equilibrar. A outra, dentro da reunião mediúnica, todos estarem num estado de sintonia, né? De se formar um circuito ali que realmente para aquilo se produzir. E dentro desse circuito harmonizado com a espiritualidade, né, as coisas maravilhosas ali que acontecem, né? Mostrando que, a despeito, como eu disse anteriormente, aí das nossas limitações, das nossas dificuldades, a gente tem um potencial divino dentro de nós, né? E podemos fazer coisas assim, quando sintonizados com o bem, com o amor, essas vibrações, a gente é capaz de fazer coisas assim que nós mesmos vamos nos surpreender, né? Com aquilo que a gente é capaz de fazer em sintonia com a espiritualidade. Então, esse capítulo é bem, bem interessante, né? A gente viu bastante coisa aí importante, a respeito aí de uma reunião mediúnica, né? Então, aí na próxima quarta-feira, a gente vai dar seguimento com o capítulo 3, né? O capítulo é Equipagem Mediúnica, né? Então, na próxima quarta-feira, a gente dá seguimento. E antes da gente fazer a nossa prece de encerramento, eu vou encerrar a gravação antes da prece, né? Antes da gente fazer. Alguém quer fazer mais alguma colocação, alguma observação? Foi bastante interessante, mostrando todo o início da formação do trabalho mediúnico, né? Foi muito interessante, a importância da prece, de você estar em sintonia, então foi bem Interessante. Bacana. Tá bom, então, gente? Então, antes da gente encerrar com a nossa prece, eu vou interromper aqui a gravação, agradecer a presença daqueles que estiveram aqui conosco hoje, e na semana que vem, na próxima quarta-feira, às 20 horas, a gente continua dando seguimento com o capítulo 3, Equipagem Mediúnica. Tá bom? Uma boa noite para todos. Tá bom? Até quarta que vem. Vou encerrar aqui a